Bom dia, turma do nono ano. E aí, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, começando junho aí, né, nesse isolamento, mas é para o nosso bem. Quando for seguro, nós estaremos de volta em sala de aula. Enquanto isso, vamos tocando o barco, tá? Então, essa semana nós vamos fazer uma pausa em conteúdo novo e vamos fazer aí uma revisão do que a gente já viu até agora do segundo bimestre. Tá? Na semana que vem nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo, mas essa semana vai ser para a gente revisar a matéria, tá? Porque a gente sabe, nós professores sabemos que vocês estão sobrecarregados, é muita matéria de todas, muito conteúdo de todas as matérias, muito trabalho, muita coisa, tá? Então vamos fazer uma pausa, um respiro, e as atividades dessa semana é para a gente rever o que a gente já estudou, para a gente ter certeza que a gente realmente entendeu. E se não entendeu, se tiver dúvida, é para entrar em contato comigo. Professora, explica de novo, por favor. Não consegui entender ainda esse conteúdo. Eu estou aqui para isso, tá, gente? O que não pode é você acumular dúvida, tá? Então vamos lá. Abra o seu livro na página 90, tá? Então nós começamos esse segundo bimestre falando. Começamos então esse segundo bimestre na página 90 falando sobre qual gênero textual? Relato oral de experiência pessoal. E como que ele tratou desse gênero, tá, gente? Porque a nossa língua, ela não é só escrita, tá? Ela é a fala também. Então, eu tenho gêneros textuais tanto escritos, como a crônica, o romance, o bilhete, né, o texto de opinião, o texto dissertativo argumentativo, né, quanto os gêneros orais, que também são gêneros textuais. Então, nós falamos esse bimestre sobre esse gênero oral, tá? Que eu tenho vários, eu tenho palestra, tenho debate, eu tenho discurso, tá? Mas aqui a gente falou um relato oral de experiência pessoal. Então, quem faz o relato conta a sua própria história sobre um determinado ponto, sobre uma determinada temática. E qual foi a temática escolhida aqui para se falar, exemplificar sobre o relato pessoal? Tá? O relato oral. Foi o feminismo, essa questão da luta, né? De alguma forma, não só o feminismo, mas a luta, tá? De pessoas diante de uma dificuldade. Falamos aqui de mulheres, tá? O exemplo foi falando sobre mulheres, estão nas páginas 92 até a página 95, nós vemos aí 3 tipos de relatos diferentes. 3 de mulheres, negras e, na maioria delas aqui, imigrantes, tá? Pessoas que passaram por dificuldade, preconceito por causa do sexo, por ser mulher, por ser pobre, né, preconceito de classe social, por ser, às vezes, estrangeira, né, imigrante, que foi buscar asilo, uma melhoria de vida em outro país, tá? Por ser negra, preconceito racial. Então, olha só quanta representatividade, o quanto essas mulheres têm para dizer, quanto elas têm de experiência, né? Para nós discutimos, né, essa questão da importância da posição da mulher na sociedade, não só na questão do feminismo, né, do preconceito racial, por ser negra, mas a questão da mulher mesmo, tá? Então, fizemos exercícios sobre esses relatos orais, vimos aí as características, né, de linguagem desses textos, né, que nesse texto não é igual a escrita, que você vai lá, escreve e apaga. Na fala, você faz pausa, você repete o que você já disse antes, você usa gírias, você usa uma linguagem mais formal, uma linguagem informal, dependendo da situação, do contexto, tá? Vimos aí que quando a gente fala, a gente burla muitas vezes, na maioria das vezes, o falante burla as regras gramaticais e que isso é aceitável, esperado, porque na língua falada ela tem características diferentes da escrita, tá? Relemos aí a questão da regência, né? Regência verbal, regência nominal, tá? Fizemos, né, os exercícios aí até a página 99, tá? E na página 99, ele define esse gênero de relato oral de experiência pessoal. Acompanhe comigo na página 99, no quadradinho azul.
No gênero textual relato oral de experiência pessoal, o falante relata oralmente fatos marcantes que ele próprio tenha vivenciado, por isso que é a experiência pessoal. O autor é, ao mesmo tempo, relator e protagonista da própria história, revelando um ponto de vista pessoal a respeito da experiência vivida. Pode ser gravado em áudio ou vídeo para o interlocutor ouvir ou ver. Então, o relato oral aí, ele pode ser em áudio ou pode ser em vídeo, mas eu tenho essa questão da pessoa falando, né, da própria vivência, tá? Fizemos então, né, os exercícios estão na página 101, organizar o pensamento, tá? Discutimos aí, ó, por falar nisso, essa questão dos imigrantes, né, dessa fotografia aí dos coletes que levanta a questão dos imigrantes que partem, né, de uma terra, da terra natal em busca de um lugar melhor para se viver, seja por motivos de guerra, por motivos de desemprego, de crise econômica. E isso é muito contemporâneo, a gente está vendo isso. Está vendo isso na nossa realidade, tá? Prosseguindo aí com o conteúdo, nós vimos então a questão do estudo da língua, análise e reflexão na página 103. Tá? Nessas páginas aí nós vimos colocação pronominal, tá? Que é um tópico muito importante, principalmente vocês no ano que vão fazer prova de IF, de CAP, tem que escrever bonitinho na redação, tá? E uma das formas de melhorar a escrita é a aplicação então da colocação pronominal. Colocação pronominal, acompanhe comigo na página 103, tem um quadradinho aí. Professora, o que é isso? Tem a ver com pronome? Sim, tem a ver com pronome, tá? É a colocação, ou seja, é a posição do pronome, tá? Na frase, tá? De qualquer pronome? Não, do pronome oblíquo átono, tá? Tem um quadradinho aqui, ó, lembre-se, os pronomes pessoais oblíquos átonos são me, te, se, os, o, a, oas, lhe, olheis, nos, ou vos. Tá? Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos que vão ser manipulados aí na colocação pronominal. Em que posição eu coloco, quando eu coloco, tá? Então acompanhe comigo, ó. A colocação pronominal determina a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos. Então, é a posição desse pronome, não pronome demonstrativo, pessoal, tá? É relativo, é o pronome pessoal oblíquo átono, tá? A posição deles em relação ao verbo, tá? São 3 tipos de colocação pronominal. Eu tenho antes do verbo, que eu chamo de próclise, tá? Por exemplo, hoje me lembrarei das coisas boas que faço. Me lembrarei, eu tenho aí o me antes do verbo lembrarei. Depois do verbo, eu chamo de ênclise, tá? Quero lembrá-lo das coisas boas que você fez, tá? Lembrá-lo, eu tenho o verbo lembrar e depois eu tenho o lo, tá? Que é o pronome átono, oblíquo átono. E eu tenho ele no meio do verbo, que é a mesóclise, tá? Lembrar-me-ei das coisas boas que faço. Então, lembrando que a mesóclise é uma estrutura que sempre vai ser usada no tempo futuro e que é uma estrutura que já está caindo em desuso, tá? Eu encontro isso na mesóclise em alguns pontos, tá? Por exemplo, em textos bíblicos, textos de literatura clássica, textos de legislativos. Aí eu dei o exemplo do presidente Temer, que ele usa a mesóclise, mas por quê? Porque ele é advogado, ele está no ramo jurídico e ele está acostumado com isso, então por isso que ele continua usando, tá bom? Então tem aí o uso da colocação pronominal, vai depender da situação, tá? Essa é uma situação formal, uma situação mais informal, tá? O que mais? O falante, ele faz escolhas a todo momento quando ele fala. Ele escolhe o que ele vai falar e como ele vai falar, tá? Em determinadas situações isso é aceito ou não. No ambiente mais informal, né, o uso aí da troca da próclise pela ênclise ou o contrário é muito realizado, né? Em Portugal é muito utilizado a ênclise, né? Amo-te. E em português a gente chama, no nosso português do Brasil, a gente fala te amo, né? Que é uma próclise, é o pronome vem antes do verbo. Então, às vezes, o uso da próclise vai ser errado, às vezes o outro da ênclise vai ser errado, vai depender da situação. Tá? Mas a gente tem que ter tolerância, porque o falante, às vezes, ele não conhece as regras, ou então é difícil para ele falar a ênclise, por exemplo, amo-te, né? Mais difícil, empresta-me a sua borracha,
tá? É mais difícil a gente falar, me empresta borracha? Então, não é assim só a regra é essa, claro, tem que usar e pronto. Não. A regra tem que ser usada sim, mas na situação adequada. Eu tenho que analisar o contexto. Se é um contexto que admite uma outra forma mais informal, né, e a quebra da regra, eu tenho que avaliar, tá? Fizemos aí exercício, né? Discutimos a questão da colocação pronominal e norma padrão, tá? Fizemos as atividades, tá? E um dos assuntos que nós falamos aí, lá na página 112, foi essa questão do relato aí da Chimamanda, né? Todas nós devemos ser feministas. Ele trouxe um outro exemplo, tá? De relato oral de experiência pessoal, mas mais puxado para o feminismo, tá? Nos outros três das outras autoras, nós vemos o preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de classe social, já falei, né? Preconceito de ser imigrante, tá? Vários tipos de preconceitos, vários tipos de situações difíceis. Aqui, o da Chimamanda, ele é mais puxado pro feminismo, tá? Aí eu comentei com vocês, tem o relato aqui, as experiências de vida que ela teve, né? De pessoas próximas a ela, né? Com preconceito. A mulher não pode ser monitora de turma. A própria professora, né? Ela pagou lá pro rapaz e ele agradeceu ao colega dela, ou seja, o dinheiro não era dela, a mulher é dependente do homem. Então nós discutimos aí essa questão da voz, do discurso, que a Chimamanda é uma escritora, uma voz muito ativa, que ela sim, ela é uma enganjada em falar da causa feminista, nessa igualdade de gênero da mulher, que a mulher tem o mesmo direito que um homem, não tem distinção, a mulher é tão inteligente quanto o homem, a mulher é tão capaz quanto o homem, né? E que todos nós devemos ser feministas, homens e mulheres, tá? Porque ninguém é melhor do que ninguém, tá? Todo mundo é diferente, há diversidade, mas todo mundo é capaz de alcançar, de contribuir, tá? Então, falamos aqui a questão da Beyoncé, né, que citou aí na música dela a questão esse discurso da Chimamanda, tá? Vemos que o contexto em que a Chimamanda deu esse discurso foi numa TED, ou seja, numa conferência, tá? E a gente viu aí a estrutura, né, de como que a gente usa a língua no contexto desse, no caso aí uma conferência, é uma situação formal, tá? Então ela teve toda uma estrutura, ela saudou o povo, ela falou claramente, vimos que ela teve uma linguagem eloquente, ela utilizou argumentos, tá? Embora a experiência de vida dela seja muito de credibilidade, né, passe uma veracidade, porque ela passou por aquilo. Se ela passou por aquilo, ela tem, como eu vou dizer, ela tem crédito para falar daquilo, ela tem propriedade para falar do assunto feminista, do feminismo. Mas ela não se contentou com isso no discurso dela, para dar mais crédito, dar mais veracidade, peso, embasamento, né? Ela utilizou aí, argumentos, né? Ela fez citação de personalidade, ela citou dados estatísticos e comparação, ela usou dado científico ou histórico. Então, isso é importante a gente usar essas citações e esses argumentos tanto na fala quanto na nossa escrita, né? Porque isso dá embasamento, tá? Dá credibilidade para a informação que a gente fala, para o nosso discurso, tá? Nas páginas 118 e 119, nós falamos sobre a questão da apresentação oral, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês, eu falei sobre as irmãs Brontë, falei da questão do século XIX, né? Essas irmãs Brontë tinham uma voz muito ativa através da literatura para falar da situação da mulher, que a mulher era totalmente dependente do homem, tá? Eu tenho outros livros aqui em casa, mas esse livro aqui, ó, Orgulho e Preconceito, é um dos livros favoritos da vida. Acho que é o meu livro favorito da vida, tá? Eu já li ele mais de 20 vezes, então eu tenho quase decorado, tá? Então, eu vou compartilhar para vocês aqui. Essa aqui é uma edição bilíngue, tá? Inglês e português. E Orgulho e Preconceito fala muito sobre isso, né? Aqui a capa do filme, tá? De 2005, tá? Então, esse livro aqui, vou mostrar de novo, é a capa do filme, não sei se vocês já viram, acho que tem na Netflix, 2005. Esse aqui já teve umas 3 ou 4 adaptações para o cinema, tá?
Esse aqui é a minha versão favorita, embora tenha muita diferença do livro, né? Mas o filme é adaptação, tem obrigação de ser. Mas eu tenho muito carinho aqui em casa. Todo mundo já leu esse livro, o nosso livro favorito, tá? Então, é da autora Jane Austen, tá? Eu vou explicar um pouco, falar sobre ela. Mas olha só como que ela abre o livro. Olha só. A Jane Austen, ela foi uma escritora muito famosa, ela é mundialmente conhecida, tá? Já fez 200 anos dessa obra, Orgulho e Preconceito, já fez 200 anos. E ela é antes das Irmãs Brontë. As Irmãs Brontë é do século XIX, na era vitoriana. Aqui, a Jane Austen, ela é do século XVIII, tá? No período georgiano. Então, olha como que ela abre o livro. Capítulo 1. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Ela abre assim o livro, tá? Por quê? Qual era o contexto aqui de Orgulho e Preconceito, tá? O contexto é o mesmo que as Irmãs Brontë falavam, tá? As mulheres, para elas terem segurança financeira, elas precisavam se casar, tá? Então, quando aparecia um homem rico, porque naquela época, gente, pobre que trabalhava, rico herdava fortuna, herdava propriedades de família, passando de geração em geração. Então, rico não trabalhava, quem trabalhava era ralé, pobre, tá? Então, quando aparecia um homem solteiro, rico, procurando por uma esposa, era um rebuliço, né? Então as solteiras, então era a chance de ouro para se casarem bem e resolver minha vida, né? Então olha só, então a Jane Austen, em várias obras dela, ela vai trabalhar, assim como as Irmãs Brontë, essa questão do casamento por conveniência, tá? Porque aqui essa protagonista, ela se recusa a casar por conveniência, porque ela é a segunda mais velha de 5 irmãs. Então, esses pais estão loucos para casar logo essas filhas que dão despesa, tá? Então, ali, quando a moça chegava aos 25, 26 anos, já estava, minha filha, passando a idade de casar, porque já era um fato para o pai e para a mãe, tá? Então, ela tinha que arranjar um marido para poder o marido sustentá-la. Olha a visão de mundo no século XVIII, no século XIX. E como que é a visão agora no século XXI? Olha a Chimamanda falando aí. Ela foi dar o dinheiro dela, com o trabalho dela lá pro rapaz e ele agradeceu o colega, como quem diz. Se você tem dinheiro, deve ter sido do trabalho do seu marido, do seu colega, não o seu. Século XVIII pra cá. Mudou muita coisa? Pouca coisa, né? Então, esse pensamento tacanho, né, que a mulher ela precisa, que ela é independente do homem, ainda existe. Tá? Por mais que a mulher hoje seja independente, trabalhe, se sustente, né? Mas mesmo assim ainda existe esse entrave. Tá? Então quem tiver interesse de ler, Jane Austen também tem uma veia feminista muito grande, assim como as Irmãs Brontë. Tá? Então, prosseguindo, nas páginas 118 e 119, nós falamos aqui do gênero foco, apresentação oral, tá? Que a gente viu que é importante de saber falar em público, né? Não só para apresentar trabalho na escola para professora, mas de repente dar uma palestra no trabalho, né? Conversar com o cliente, né? Enfim, várias coisas. Então, lá na página 118 eu tenho assim, ó, acompanhe comigo no quadradinho roxo. A apresentação oral é um gênero oral produzido para divulgar informações ou conhecimentos a um público. Pode se caracterizar como um gênero expositivo ou argumentativo, ou seja, pode expor dados ou defender um ponto de vista. É organizada de acordo com o contexto em que deve ocorrer e com uma linguagem adequada ao público. Em geral, ela se origina de um trabalho de pesquisa, de organização prévia de dados e informações. Portanto, é resultado de planejamento de estratégias de organização. Dependendo do contexto de circulação, ela é designada como palestra, seminário, conferência, debate. Tá? Então não basta você chegar lá na frente e vou falar qualquer coisa. Não, você tem que se planejar. Lembra lá do filme que nós vimos, Doce Argumento? Era toda uma preparação para eles falarem, né, em público. Se preparavam, estudavam para poder argumentar. Mas tinha um problema, que eles se prendiam na quantidade de coisas que eles iam falar e ficavam falando rápido,
né? E a metodologia deles não era eficiente, porque eles falavam tudo, né? O texto muito bem produzido, organizado, mas ninguém entendia nada. Tá? Ao contrário da outra dupla que ganhou o concurso lá de debate, que falavam calmamente, né? Então a gente tem que, essa questão da fala, ela tem que ser organizada, tem que ser eloquente, organizada, planejada, beleza? Então eu recomendei para vocês alguma dica de filme, né? Eu coloquei lá 12 Homens e uma Sentença. Esse filme é um filme antigo, tá? Em preto e branco, mas é excelente, tá? De arrepiar. É um julgamento de um rapaz que foi acusado de um crime. Então ele traz aí a questão da persuasão, porque dos argumentos, tá? Quando a gente fala em público, quando a gente produz um discurso falado ou escrito, a gente lança a mão de vários recursos, né? Os argumentos, a persuasão, que é essa habilidade de você manipular as pessoas a seu favor. Por isso que eu indiquei o filme com o Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, porque ele é um malandro, assim, nem um malandro, mas ele é um golpista, que ele consegue dar os golpes pela lábia, tá? Ele organiza, além de falsificar cheques, ele tem um poder de manipulação das pessoas muito grande. Isso, gente, é questão de convencimento, tá? É claro que ele usou o talento dele para o mal, né? Para ser criminoso. Eu recomendei para vocês também o discurso do rei, tá? Que eu tenho aqui o livro, a capa do filme, tá? Ele é baseado no... o filme é muito similar ao livro, tá, gente? Isso aqui é um livro de não ficção. Realmente aconteceu, né, com o príncipe George, que é Colin Firth, que esse Colin Firth aqui, inclusive, ele fez uma das adaptações aqui de Orgulho e Preconceito, com ele. Não essa aqui, mas a anterior, de 95, ele que era o protagonista. Ele é um ator inglês, que no top 5 aí, eu acho que é o segundo, meu ator favorito, tá, da vida, é o Colin Firth. Adoro ele, né? Todo filme que tem ele eu tô vendo, tá? Maravilhoso. Tem uma elegância, né? Um porte, né? Em inglês tem um porte assim. Então, esse aqui é um livro ou filme, se você puder ver o filme, muito interessante, que fala aqui das dificuldades de fala desse rei, tá? Ele precisou fazer acompanhamento médico, né? Porque em dado momento aconteceu uma coisa que eu não vou falar, ele precisou assumir o trono na Inglaterra, tá? E ele tinha grande dificuldade, ele era gago, tá? Como que ele ia ser um rei, né? Que um rei, um líder político, precisa falar em público e falar bem. Enfim, não vou nem comentar, né? Enfim, a nossa situação atual, Enfim, então todo líder político ele precisa desenvolver esse talento da oratória, tá? Então eu sei que é uma grande oportunidade, é um grande recurso da gente poder aprofundar o nosso conhecimento de apresentação oral, né? Como que é necessário o planejamento, né? Essa eloquência da fala. Então super recomendo para todos vocês. Livraço, filmaço, tá? Então, falamos aqui dos argumentos, né? Diferentes tipos de argumento. Lá na página 119 eu tenho argumento baseado em comprovação, argumento baseado em raciocínio lógico, argumento de autoridade. Gente, esse assunto de oral, né? De você falar em público, de você escrever também, né? Prática de argumentação, persuasão de conhecimento, tanto escrito quanto falado. Para vocês, estudem isso, tá? Aí ele fala aqui da opinião, né? Que um texto argumentativo é aquele que você expõe sua opinião. Mas não é você falar, eu acho isso. Não. É você dizer o que você pensa, por que você pensa aquilo e baseado em que você pensa naquilo, tá? Para não ser senso comum nem achismo, tá? Porque o que tem mais gente... O que mais tem aí, gente, é pessoas reproduzindo fala de outro, que não pensa por si mesmo, que não lê, que não se informa, né? Então, só reproduz, tá? E não constrói o próprio pensamento, né? Então, as páginas, faltou a gente trabalhar aí as páginas 121 até a página 120... deixa eu ver aqui. Página 128. Nas atividades que eu vou mandar durante a semana, a gente vai trabalhar esses exercícios.
beleza? Então essa é a nossa revisão. Eu vou passar aí junto com esse vídeo o material escrito, tá? Para vocês, é uma sugestão, tá? Vocês que são do 9º ano, eu vou sugerir para vocês aí fazerem mapa mental desses tópicos. Separem, tá, por tópico e façam aí no seu caderno mapa mental, tá? Com as principais palavras-chave sobre um determinado assunto, tá? Eu vou botar alguns exemplos aí para vocês fazerem, tá? É uma forma de você resumir o conteúdo, cada um faz de um jeito, tem gente que gosta colorido, tem gente que gosta de uma cor só, tem gente que gosta bastante explicado, outro mais resumido, tá? Então, fica a critério de vocês, tá? Então, a gente se vê, então, na aula de amanhã, tá? Para mais a parte da revisão do 2º bimestre, tá? Tchauzinho para vocês.